Olá, pessoal. Estou mais uma vez aqui, hoje com um tema bem interessante, né? Nós vamos falar sobre a espiritualidade real que ninguém quer falar. E nós vamos falar aqui hoje. Então eu quero conversar sobre esse assunto que talvez incomode algumas pessoas. Mas nem tudo que incomoda está errado, né? Pelo contrário, às vezes o que mais incomoda é justamente aquilo que mais precisa ser refletido. Eu tenho observado uma coisa já há alguns anos, né, dentro da espiritualidade, e talvez que você também esteja percebendo isso. Nós estamos vivendo uma época em que existe muito discurso espiritual, mas pouca prática espiritual. Muitas pessoas falam de amor, muitas pessoas falam de luz, muitas pessoas falam de evolução, mas quando olhamos para a vida delas, para as atitudes delas, para a forma como elas tratam as pessoas, para a forma como elas conduzem suas responsabilidades, existe um abismo imenso entre aquilo que eles ou elas falam e aquilo que elas vivem. E é sobre isso que eu quero refletir hoje com você. Vamos lá? Existe uma ideia muito perigosa sendo vendida hoje em dia. A ideia de que as pessoas espiritualizadas precisam estar bem o tempo todo. Que elas precisam estar sorrindo o tempo todo. Que elas precisam estar em paz o tempo todo. Que elas não podem sentir raiva, por exemplo. Que elas não podem sentir tristeza, que elas não podem, por exemplo, questionar nada, né? Nós estamos vendo isso muito dentro da religião. Mas daí eu me pergunto, em qual momento da natureza do ser humano isso acontece? O sol nasce e se põe, a lua cresce e mingua, as marés sobem e descem, as estações mudam. Tudo na criação é movimento. Tudo na criação é ciclo. Então, por que o ser humano acredita que precisa viver permanentemente em um estado de felicidade? Põe essa interrogaçãozinha aí na sua cabeça. Isso não é espiritualidade, isso é uma máscara. Porque uma coisa é buscar equilíbrio, outra coisa é fingir equilíbrio. É o que nós mais estamos encontrando nos dias de hoje. Muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente porque foram convencidas de que sentir tristeza é falta de fé, que sentir raiva é falta de evolução, que sentir dor é falta de espiritualidade. E eu digo para você, não é. O problema não é sentir. O problema é o que você faz com aquilo que sente. Existe uma diferença em relação a isso. Então, um ponto que nos preocupa muito é o uso exagerado da fé. E antes que alguém entenda errado, eu sou um homem de fé, eu acredito profundamente na espiritualidade, mas a fé ela não foi feita para substituir responsabilidade. Hoje, muitas pessoas querem que a espiritualidade faça aquilo que elas deveriam fazer. Pensem nisso. Sabe por quê? Querem prosperidade, mas não estudam, não se movimentam, não se qualificam, não se organizam, não assumem compromissos e querem movimento na vida, querem prosperidade. Outros querem relacionamentos melhores, não é isso? Mas não mudam o comportamento, não trabalham seus traumas, não desenvolvem maturidade e querem melhorar o relacionamento.
querem caminhos abertos, mas continuam repetindo os mesmos erros. Aí depois, né, me perguntam: pai, por que minha vida não anda? Não anda porque muitas vezes o problema não está no caminho. O problema está na forma como você está caminhando. Já pensaram nisso? Gente, a espiritualidade, ela ajuda. A espiritualidade, ela fortalece. A espiritualidade orienta. Mas ela não vive a sua vida. Ela não vai viver por você. Isso é muito diferente. Fora a cultura do medo, né? Agora é um ponto que a gente fala e muitas pessoas não gostam, né? Que a gente aborde essa cultura. Mas é o que realmente acontece em várias religiões, né? Hoje parece que tudo virou demanda. Concordam comigo? Tudo virou magia negativa. Tudo virou perseguição espiritual. Tudo virou ataque. Porque fulano demandou. Que essa pessoa perde o emprego porque foi demanda. Porque o relacionamento termina, foi demanda. Porque o negócio não prospera, foi demandado. Mas ninguém quer olhar para as próprias escolhas. Ninguém quer olhar para a falta de planejamento na vida. Ninguém quer olhar para a própria responsabilidade. Existe demanda? Sim, existe. Existe energia negativa? Existe. Existe inveja? Claro que existe. Mas não podemos transformar isso na explicação para tudo. Porque quando a pessoa ela acredita que tudo está fora dela, ela perde o poder de transformação. Isso é muito importante, pessoal. Ela deixa de ser protagonista da própria vida e passa a viver como vítima. E a espiritualidade séria não cria vítimas. Espiritualidade séria desperta consciência. Isso é espiritualidade. Vamos falar de responsabilidade, por exemplo. Responsabilidade espiritual. Por que cargo espiritual não é troféu? Acho que isso é a frase mais, não digo nem clichê, né? Mas é uma frase que a gente fala e as pessoas parece que não entendem isso, né? Acha que cargo espiritual, nossa, eu tô lá no degrau tal, eu sou o bambambam. Não. Cargo espiritual não é troféu. Cargo espiritual é compromisso. Muitas pessoas querem a posição, mas não querem a responsabilidade. Querem ser chamados, por exemplo, de pai de santo, mãe de santo, babá, tatá, dirigente, seja lá qual nomenclatura você dê. Querem ser vistas como líderes, né? Eu sou líder fulano de tal. Mas liderança não é título. Liderança é exemplo. Uma casa espiritual ela precisa de o quê? De ter o quê? Organização. Ela precisa ter o quê? Direção. Ela precisa ter firmeza. Ela precisa ter estudo. Ela precisa ter dedicação. E principalmente, ela precisa ter coerência. Porque não adianta ensinar uma coisa e viver outra. Não adianta falar sobre disciplina e ser desorganizado. Não adianta falar sobre responsabilidade e não cumprir os seus compromissos. Entendam, as pessoas observam muito mais aquilo que fazemos do que aquilo que falamos. Entendam isso. Mas essa conversa também precisa chegar aos filhos de santo. Porque muitas vezes toda a responsabilidade é colocada onde? Aqui, nos ombros do dirigente, nas costas do dirigente da sua casa. E esquecem que a corrente espiritual ela é construída por todos. Hoje vemos pessoas querendo receber tudo da espiritualidade. Querem receber tudo, mas sem compromisso, sem presença, sem dedicação, sem participação. Querem
crescimento, mas não querem desenvolvimento. Querem reconhecimento, mas não querem responsabilidade. E isso cria um desequilíbrio enorme na corrente energética daquela casa. Porque axé também é construção. Axé também é entrega. Axé também é comprometimento. Colocar isso aqui, ó, uma guia no pescoço é fácil. Mas você não entende o peso e a responsabilidade. Então, talvez um dos maiores problemas espirituais da atualidade que a gente vem observando seja o ego. E o ego gosta de se esconder atrás da espiritualidade. Ele gosta de aparecer humilde, gosta de aparecer como fosse algo simples. Mas o que ele quer? Ele quer reconhecimento. Ele gosta de parecer evoluído, mas quer superioridade. Ele gosta de parecer iluminado, mas o que ele quer, aplausos. E quando isso acontece, o que vai gerando? Fofocas. Quando isso acontece, geram disputas, intrigas, mentiras, as vaidades. E tudo isso corrói qualquer ambiente espiritual. Porque não existe axé forte onde a mentira se torna um hábito. Não existe corrente forte onde a fofoca se torna cultura. Não existe crescimento espiritual onde o ego ocupa o lugar da consciência. Pense nisso. Eu acredito, pessoal, profundamente na espiritualidade. Mas acredito numa espiritualidade verdadeira. Numa espiritualidade que transforma. Numa espiritualidade que gera responsabilidade. Numa espiritualidade que produz caráter. Numa espiritualidade que nos torna pessoas melhores. Uma espiritualidade menos preocupada em parecer e mais pessoas preocupadas em ser, menos preocupadas com títulos e mais preocupadas com atitudes, menos preocupadas com discursos e mais preocupadas com a coerência. Porque, no final das contas, a espiritualidade não é medida pelo que você fala. Ela é medida pela forma como você vive. Saravá a todos. Que Pai Oxalá abençoe nossos caminhos, mas que também nos dê consciência para fazermos a nossa parte. Axé.